Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento. Te pedimos que o Teu Espírito possa nos ajudar a entender essas coisas, Pai, que o Senhor possa ministrar em cima de tudo que o Dani for falar pra gente. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ele vai distrair demais, cara. Quando alguma pessoa levanta e vai pra lá, eu já me atrapalho todo. Já. Então, gente, a gente vinha falando sobre o quê? Sobre a abertura da alma, né? E a relação entre a abertura da alma e a felicidade. E hoje eu vou trazer uma noção muito importante para vocês acerca... Pode atender, não tem problema. Pode atender lá fora, né? Vocês sempre podem interromper a aula a qualquer momento, gente, tá? Só não pode fazer alguma coisa enquanto eu estou explicando, que daí me atrapalha todo, tá? Então, o que ocorre? Eu vou trazer algumas noções hoje, assim, fundamentais, para que a gente compreenda melhor o que é a abertura da alma, o que é a verdade, a relação entre a verdade e a felicidade, tá? Quem puder, abra em Provérbios 8. É importante que acompanhem, tá? Quem puder, abra. 8, o versículo 1. Isso, a partir do primeiro. Então eu vou ler. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Percebam que Salomão aqui, ele vai atribuir à verdade diversas características humanas. É uma espécie de antropomorfização da verdade, como se ela fosse uma mulher. Tá? Provérbios 8. Provérbios 8. Então, pode ver que ele vai atribuir a ela diversas características humanas. No capítulo imediatamente precedente, ele fala da mulher que leva à perdição, da estrangeira. Agora ele está falando da sabedoria, que é a mulher não estrangeira, é a mulher familiar, né? E existe uma espécie de mistura simbólica, né, entre a mulher virtuosa e a sabedoria. Mas aqui é a própria sabedoria que toma a palavra. Então pode ver que ela está gritando, né? Isso é uma coisa que é um ato praticado por um ser humano, gritar, né? Ela se coloca no caminho, no cimo das alturas, né? Ela clama. A minha voz se dirige aos filhos dos homens, né, no quarto. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. A sabedoria tem lábios. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Percebam que a sabedoria, ela é a fonte da pureza. Isso daqui, gente, pra gente pode parecer muito simples, mas a humanidade demorou alguns milênios para entender que a verdade ela não é separável, ela não é destacável da virtude. Os gregos, a partir de Sócrates, né, começou a ficar muito claro. Até Sócrates não existia filosofia propriamente dita. Por quê? Porque não estava 100% claro que para você alcançar a sabedoria não é necessário você investigar algo, mas é necessário você se tornar alguém. São necessárias algumas disposições interiores de virtude para que você conheça a verdade. Sócrates, o grande foco do trabalho de Sócrates, do exercício da filosofia dele, era o aluno, era a alma do aluno, a alma do seu discípulo, e não um conteúdo teórico. E o mundo moderno esqueceu disso totalmente, né? Hoje em dia se crê, né,
todo mundo que estuda um pouco, crê que a verdade é assim, é uma fórmula a qual nós vamos chegar. Uma fórmula numérica, né, uma fórmula matemática, ou uma fórmula verbal, uma série de proposições articuladas, né, quando não é isso de maneira alguma. A verdade, ela é uma presença que se faz sentir dentro da alma humana que está preparada para recebê-la. Uma alma humana que precisa ter virtudes, certo? E a primeira virtude, segundo a Bíblia, para se alcançar a sabedoria é qual? Temor ao Senhor, temer a Deus. Mas existem diversas outras que são derivadas dessa, né? Então pode ver que ela fala, são justas todas as palavras da minha boca. A sabedoria ela não é uma mera preposição, uma mera proposição exterior, externa, a qual você possa chegar através do seu intelecto puro, através do seu raciocínio. Você precisa se familiarizar com ela através da pureza. Compreendem? Por isso, entre outras coisas, que Jesus fala que o reino dos céus é dos pequeninos. Ele fala assim, se você não for puro como uma criança, de modo algum você vai entrar no reino dos céus. Por quê? O que é a criança? A criança ela tem abertura de alma plena para a verdade. Ela não resiste. Ela é mansa. Né? O que é manso? Manso é alguém que é disposto ao toque. Alguém que pode ser guiado. Isso que é manso. Manso vem da raiz de mão, em latim, né? É alguém que não se arma quando você manda, entendeu? Então, mandar em latim, né, é você dar mão, é você apontar algo, né? Isso significa mandar, né? E a criança, o manso é a pessoa que quando você manda alguma coisa, você aponta algo para ela, ela não te morde, ela não morde o teu dedo, entendeu? A pessoa soberba ela é o contrário, você aponta algo para ela, ela morde o seu dedo, né? Uma pessoa assim jamais vai chegar à verdade. É isso que Cristo queria dizer, quando ele falava que se você não for como uma criança, de modo algum você vai entrar no reino dos céus. Porque você não terá abertura de alma. Então a primeira característica para você entrar no reino dos céus, para você adquirir a verdade e alcançar a sabedoria, é a abertura de alma. Tal como de uma criança. E é sobre isso que a gente está falando nas aulas aqui, a abertura de alma. Eu trouxe na última aula diversos empecilhos, diversos hábitos e vícios da nossa alma, do nosso entendimento, do nosso intelecto, que obstam a abertura da alma. Lembra os vieses? Aqueles diversos vieses. Então, todos eles são obstáculos, né? E a alma da criança, ela é, claro que a criança, tal como ela existe no pecado, ela é concebida no pecado também. Claro que ela não é perfeita, mas comparada a um adulto, ela é um ótimo símbolo disso, né? Ela é sumamente pura. A criança tem aqueles vícios que a gente trouxe aqui, ela tem muito pouco deles. Geralmente isso fascina os adultos, né? Toda a espontaneidade que as crianças têm no trato uma das outras, que não tem nenhuma espécie de preconceito social, preconceito de qualquer espécie. Os adultos, às vezes eles têm uma ideia na cabeça e eles vão julgar a outra pessoa baseado na ideia que eles têm na sua própria cabeça. Eu não gosto, sei lá, naquela rixa que tem lá no Reino Unido, né, entre católicos e protestantes, né? Os irlandeses e os ingleses, né? Pode chegar um irlandês lá na Inglaterra, assim, salvar a vida do cara, entendeu? O inglês não vai gostar dele de jeito nenhum. Por quê? Porque o outro cara representa uma ideia a qual ele se opõe. Percebam como isso está obstaculizando a pessoa de enxergar a verdade. A alma da criança ela é pura, ela não tem esses preconceitos. Ela não tem esse lodo dentro dela de ideias. Certo? Ela é pura. Tá? Então vamos continuar. Todas são retas para quem as entende. Né? São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Então ela é pura. A sabedoria ela é pura. Todas são retas, todas as palavras da minha boca são retas para quem as entende e justas para as que acham o entendimento, o conhecimento. Aceitai o meu ensino
e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Fortaleza. Outra virtude, tá vendo? Tem um monte. A sabedoria, ela habita. Ela fala, eu habito com essas virtudes. Não tem como você chegar a mim sem essas virtudes. E essa é a grande sacada de Sócrates. Vocês percebam como Sócrates tinha alguma coisa nele, entendeu? O Espírito Santo falou com ele, não tenho dúvida. Ele teve alguma revelação. Não sei se o Espírito Santo falou, mas ele teve alguma revelação, sem dúvida. Entendeu? Isso daqui que Salomão está falando, Sócrates entendeu. Cara, não tem como você chegar à verdade sem uma longa prática da virtude. Porque a verdade, ela é uma pessoa, como está aqui em Provérbios. Essa é a grande revelação. Depois, ali, sei lá quantos 1000 anos depois de Salomão, né? Acho que não deu 1000 anos, né, Diogo? Depois de Salomão que veio Cristo, né? Salomão acho que é 800. Né? Enfim, alguns séculos depois de Salomão se revelou a sabedoria encarnada, Jesus Cristo. Mas antes, Salomão só podia entrever, e ele entreviu, através de uma revelação, ele entreviu que a sabedoria era uma pessoa. Ele a coloca no corpo de uma mulher, né? Mas, enfim, é uma pessoa, em todo caso. Então, se a sabedoria é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, não basta que você gaste a cabeça para achá-la. Basta você quebrar a cabeça. Aquilo que fazem os físicos, os filósofos modernos, ficam investigando, teorizando. Então, 8 séculos, né? Então, pode falar, Gui. Não, de jeito nenhum. Esse daqui, Salomão, ele entreviu que a verdade era uma pessoa. Essa pessoa é Cristo. É Cristo, ele está falando de Cristo aqui. Só que ele não sabia ainda. A revelação ainda era muito obnubilada, ainda era muito nebulosa para ele. Entendeu? Melquisedeque. Melquisedeque é uma pessoa da Trindade? Porque Melquisedeque veio à Terra, então nós podemos dizer que é uma quarta pessoa da Trindade? Não. Melquisedeque era uma das pessoas da Trindade. Era só uma revelação parcial. Isso, é uma revelação. Exatamente. Era a revelação porque o verbo, né, era Deus, estava com Deus. No princípio era o verbo. Isso, é. O que ocorre? É uma revelação parcial de Deus. Melquisedeque era uma revelação parcial de Deus, uma teofania. Deus como sacerdote. Era uma teofania, né? Então isso ocorre, tá? E aqui Salomão ele está entrevendo uma das revelações de Deus, parcial ainda não foi revelado 100%, não tinha sido revelado 100% para ele. Ele não falou no princípio era o verbo, entendeu? Ele viu aqui ainda uma mulher, né? Ele não viu, ele usou aquilo que ele compreendeu, ele usou simbolicamente com uma mulher. É o modo dele se expressar, compreende? É o símbolo que ele usou, tá? Mas o que ele percebeu, a revelação dele é, opa, a verdade é uma pessoa. Se a verdade é uma pessoa, gente, como é que você conhece uma pessoa? Primeiro, você pode tomar posse de uma pessoa? Não. Qual que é o nosso modo próprio de se relacionar com uma pessoa? Qual é a relação nossa com uma pessoa? É uma relação de amor e confiança e convívio. Convívio. Compreende? Então, a verdade que os cientistas e os filósofos modernos buscam, eles jamais vão encontrar. Compreende? Porque a alma deles não está disposta para se relacionar com a verdade. E isso Sócrates já sabia. Entendeu? Isso daqui não é revelação da casa de oração apostólica ou do Daniel. Sócrates já sabia, Salomão já sabia. Entenderam? Então,
não cumpre a nós ficar gastando a cabeça para achar a verdade. De maneira alguma, nós temos que aprender a nos relacionar com essa pessoa que é a verdade, que nós sabemos que é Cristo, que é o Verbo. Né? Então, mas é muito interessante a gente estender um pouco a metáfora de o símbolo. Não encontra, não vai. Exatamente. Então, Sócrates já sabia disso, entendeu? Sócrates não tinha doutrina. As pessoas ficavam assim, chegavam alguns interlocutores, né? Ficavam questionando, pô, mas tu não pensa nada, então? E Sócrates sempre, ele era meio, entre aspas, esquivo, parecia meio esquivo, porque ele não tinha opinião sobre nada. Entendeu? O que interessava a ele era a alma do discípulo dele. A alma ser purificada das mentiras. Exatamente. A tua alma tem que ser purificada da mentira, a primeira coisa. Purificada das trevas. Entenderam? Nós, através da revelação bíblica, nós sabemos que a mentira, a ignorância, está profundamente ligada com o pecado. Não tem como separar as duas coisas. Então, se você quer descobrir a verdade, trata de endireitar a tua vida. Trata de honrar os teus pais. E assim por diante. Compreendem? Isso é muito estreitamente ligado, gente. Para mim, que sou um cara que sempre gostou de estudar, sempre foi muito fácil eu pensar que a verdade bastava ficar comendo os livros que eu ia chegar a ela. Eu até poderia chegar a uma fórmula verbal, mas isso de maneira alguma significaria que eu estaria me relacionando com ela e que ela transformaria a minha vida. Sabe qual que é a diferença entre uma pessoa que se relaciona com a verdade e uma pessoa que sabe uma teoria? Imagine uma pessoa... eu vou escrever aqui embaixo. Não, vamos pegar um exemplo, João 3,16, né? Deus amou muito de tal maneira, né? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Imagine que uma pessoa a gente conhece tantos e tantos pastores, até falei ontem lá no jantar, né? Que até como é que é? O Pablo Vittar sabe disso, né? Todo mundo conhece esse versículo. Agora, pessoas meramente conhecer, olha bem, gente, a diferença entre você conhecer uma fórmula final e acabada, a expressão verbal da verdade e você ter relacionamento profundo com ela. Imagine, né, vamos pegar um exemplo, eu não estou querendo falar mal dessa pessoa, tá? Mas vamos pegar um exemplo, o Pablo Vittar, né? Um artista qualquer, né? Porque isso é um versículo que rola muito fácil na boca de todo mundo, João 3,16, né? Então imagine um artista lá, funkeiro lá do mundo, que mencione para lá e para cá, a torta e a direito, João 3,16. Deus amou muito de tal maneira, né? Tal. E agora imagine uma pessoa que conheça isso, tá? Mas está o tempo todo jejuando, vivendo conforme a palavra, sendo transformado pela obediência, cumprindo todos os princípios bíblicos. Na hora da morte, ou na hora de um aperto, aí você vai ver a diferença entre a pessoa que sabe a fórmula verbal e a pessoa que sabe, que se relaciona com aquilo. A pessoa que sabe a fórmula verbal, ela vai se desesperar diante da morte, porque ela vai sentir que aquilo é o fim dela. Tá, mas não está em João 3,16 que teremos a vida eterna? Por que você está desesperado? Porque você não conhece essa verdade. A pessoa que se relaciona com a verdade, quando chega a hora da morte, ela vai ver o céu aberto diante dela já. Porque ela tem relacionamento vivo com aquela verdade. E a morte não é nada para ela. O exemplo disso são os mártires, por exemplo. Certo? Na hora da morte é a hora de maior glória deles, porque eles percebem que eles estão perto da vida eterna. Então o mártir, ele se relaciona com João 3,16. E na hora da morte, na hora que o negócio aperta mesmo, a verdade vem a ele. Ele não precisa ir até aquela verdade, porque ele tem relacionamento com a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade, ela se dá a você, ela se abre para você, se você se abrir com ela. Quer ver? Olha o que diz aqui.
Meu celular tá uma lástima. No versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Eu amo os que me amam. Porque a verdade ama aqueles que a amam, não aqueles que a conhecem, aqueles que a amam. Na hora da morte, a verdade, o Espírito Santo vai trazer a verdade da vida eterna para o seu coração. Você vai ver a vida eterna. Você vai sentir. Aquilo vai te acalentar, vai te consolar. Se você não tiver relacionamento, se você não amar essa verdade, mas simplesmente proferi-la com a sua razão, através de palavras, a fórmula verbal acabada daquilo, vai chegar a hora da morte e aquilo não vai fazer diferença nenhuma, porque você só sabe a fórmula verbal. Entendem a diferença entre conhecer uma coisa através da sua fórmula verbal e através da verdade viva? Então, o que adianta eu ficar dentro do meu quarto a vida inteira, gastando a cabeça, estudando todas as teorias sobre tudo? O que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir chegar a uma fórmula verbal final. Beleza? Consegui. E daí? O que eu ganhei com isso? Eu não sei nada. Imaginem, gente, que o mundo fosse preto e branco. Tudo fosse preto e branco, certo? E alguém, um viajante do multiverso, chegasse aqui, tem um universo onde existem cores. Imagine que esse viajante tentasse explicar para você o que é a cor vermelha. Você ia conseguir conceber? Ele poderia escrever livros e livros para você, descrevendo cada aspecto de frequência de luz da cor vermelha e tudo mais. Você ia saber o que é a cor vermelha? Se você nunca tivesse visto, só se o mundo todo fosse preto e branco? E uma pessoa que nunca tivesse visto a cor vermelha, que tivesse vivido a vida inteira num universo preto e branco, se ela escrevesse um monte de coisa acerca da cor vermelha, isso ia valer alguma coisa? As palavras dele ia te comunicar alguma coisa? Não ia te comunicar nada. Então, esses filósofos, físicos, todos intelectuais, pastores até, pastores falsos, né? Falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas, tutti quanti, todos eles, o que eles fazem é exatamente isso. Eles são perfeitamente equivalentes a uma pessoa que viveu a vida inteira no universo preto e branco e estão querendo explicar o que é a cor vermelha. Não, você não viu a verdade. Porque se você tivesse visto a verdade e se relacionado com ela, sua vida seria diferente. Então, o que adianta você chegar e falar um monte de coisa sobre Deus para mim? A pessoa pode chegar e falar, o Senhor Jesus vai te salvar, o Senhor Jesus é maravilhoso, glória e honra ao Senhor Jesus. O que ele está falando não vale nada, gente. Ele não está te comunicando nada, é tudo palavra vazia. Compreendem? Exatamente como uma pessoa que nunca tivesse visto a cor vermelha ficasse falando, a cor vermelha é maravilhosa, não sei o que. Mas tu não conhece, cala a boca. Entendeu? Vamos ouvir alguém que conheça a cor vermelha. Não é assim? Aí sim, a pessoa que conhece a cor vermelha, ela pode te contar. E ela pode tentar te comunicar aquilo de alguma maneira. Compreende? Porém, você nunca terá a experiência da cor vermelha se os seus olhos não forem abertos para ela. Se a cor vermelha não se apresentar para você. Entenderam isso? Você pode gastar a sua cabeça a vida inteira, não vai ser o suficiente. Se a cor vermelha não se apresentar desde fora, se apresentar a você. Então, vocês percebam que nós, na nossa subjetividade, dentro da nossa cabeça, da nossa mente, nós somos extremamente pobres. Se a realidade não se apresenta para nós, como diz a sabedoria aqui, eu amo aqueles que me amam e aqueles que me procuram me acham. Ela se deixa encontrar. Se ela não se apresentar a nós estamos ferrados. Acabou. Não existe quantidade de esforço que você possa fazer para alcançá-la. Por isso que é necessário um relacionamento. Por isso que Salomão está comparando ela com uma mulher. Como é que você faz para conquistar uma mulher? Você nunca fala com ela? Não é assim? Tem que se relacionar. Tem que ir aos poucos.
Tem que ir agradando, tem que ir se tornando semelhante a ela em diversos aspectos. Tem que ir se tornando virtuoso para que ela te admire. É exatamente assim, gente. Só que essa mulher aqui é Cristo. Aqui ele está aparecendo como mulher. Compreende isso? Eu acho interessante que o verso 13 e 14 de Jeremias veio 300 anos depois de Salomão, né? 300 anos aproximadamente depois de Salomão. Jeremias veio 300 anos depois de Salomão, aproximadamente. E no verso 13 do capítulo 29, ele diz assim, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora é interessante o verso 14, que o Senhor fala assim, ó: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Porque senão não teria como terem acesso. Se Deus não se deixar ser encontrado, se a verdade, se a sabedoria, se a cor vermelha, no nosso exemplo aqui, não se deixar ser encontrada, você nunca vai encontrá-la. Então você tem que atrair a verdade para perto de você, através da sua virtude, através da obediência, através da humildade, através de você derrubar sistematicamente todos aqueles vieses que eu trouxe na última aula. Identificar e derrubar. Isso que vai atraindo a verdade para próximo de você, aos poucos. É um relacionamento. Você se torna íntimo de uma pessoa em um ano? Não. Demora muitos anos. Eu sou íntimo do Diogo, a gente convive há mais de uma década. As coisas acontecem aos poucos, é assim que acontece com a verdade. Tá? E agora, qual que é a relação de tudo isso com o que a gente vinha vendo? Primeiro, a abertura da alma da qual eu falava, tá? Ela é a mesma coisa que essa abertura para o relacionamento com a verdade. Aquela abertura da alma da qual eu falava é esse relacionamento com a verdade. E para você se relacionar com a sabedoria e com a verdade, você precisa deixar os teus preconceitos, as tuas opiniões, a tua zona de conforto, aquilo que você acha que é certo, os seus traumas. Às vezes você tem trauma com o pastor ou com não sei quem, entendeu? Você tem que deixar tudo isso. Você tem que se jogar de cabeça mesmo. Ah, agora eu vou, ou eu racho a cabeça, ou eu vou ser feliz. Compreendem? Então, para qualquer relacionamento, gente, qualquer relacionamento, é ou não é assim? Qualquer relacionamento amoroso, de amizade, você tem que romper os seus limites. É dolorido. Você tem que se remodelar interiormente. Não é assim? Então, é exatamente isso. Outro aspecto da abertura da alma, eu falei já alguns, né? Outro aspecto da abertura da alma, relacionar-se com a verdade como se você se relacionasse com uma pessoa de verdade. E outra coisa que é importantíssima é você... Por quê? Porque você não vai ver... Aqui Salomão tomou... ele antropomorfizou a sabedoria, né? A condensou na imagem de uma mulher. E essa mulher, onde é que está? Para eu falar com ela. Onde é que está Jesus? Onde é que está o verbo divino? Para você se relacionar com ele. Não é difícil se relacionar com alguém que você não vê? É difícil. Aí a gente tem que ir lá em 1 João. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Se você não se relaciona com o seu irmão a quem você vê, você não vai se relacionar com a verdade a quem você não vê. Se você não obedecer às figuras de autoridade na sua vida, você não vai obedecer à verdade, pode esquecer. Isso os monges budistas, os hindus, eles já entenderam há milênios já. Isso eles entendem. Né? Em toda disciplina espiritual existe a obediência como disciplina. Sempre houve. Inclusive, na época em que eu estava católico, que eu ia para o mosteiro, né? Eu ia fazer um voto de obediência para o abade. Um voto de obediência para a vida inteira. Pode parecer terrível, mas não, é para a vida, exatamente, é para a vida inteira. Então, claro que pode parecer aterrorizante, né?
Porém, o princípio é correto da obediência. Eles enxergaram isso. Daí qualquer monge budista pode te falar também. Eles juram obediência até a morte e cega ao seu superior. Né? Então, mas é esse princípio que está lá em 1 João. Se você não obedece às figuras de autoridade da sua vida, a quem você não vê, a quem você vê, você não vai obedecer a Deus. Se você não se relacionar com seus irmãos, você não vai se relacionar com a verdade de maneira alguma. Se você não aceitar, se você não acolher, não aceitar, né? A gente não precisa aceitar todas as palavras que as pessoas falam para nós, mas nós temos que absorvê-las. E depois de muito depurar dentro de nós aquilo, a gente pode ter alguma conclusão. Mas se você não estiver aberto às palavras que as pessoas falam a você, você não vai estar aberto ao que Deus está falando para você. Se você é uma pessoa teimosa, entendeu? Chega alguém te falar qualquer coisa e você, não, eu vou fazer assim mesmo. O Espírito Santo não fala com você. Pode esquecer. Se você falar, o Espírito Santo falou tal coisa comigo, você está mentindo. Não falou porcaria nenhuma. Ele pode até falar, mas eu creio que não acontece isso com a pessoa que... Porque Deus resiste ao soberbo, não é? Compreendem? Deus não resiste ao pecador, Deus não resiste ao assassino, Deus não resiste ao ladrão, Deus não resiste à prostituta, mas ao soberbo ele resiste. Não é interessante isso? É o pior. O soberbo, ele é o pior. No inferno, ele vai estar assim, lá no último do inferno. Ele vai estar junto com Satanás, porque Satanás é a soberba, é o exemplo maior da soberba, da rebelião, da rebeldia. Né? Então, se você é soberbo, você vai estar abaixo das prostitutas, abaixo dos assassinos, abaixo dos pedófilos, você vai estar abaixo dos estupradores, você vai estar lá abaixo, lá, pior do que eles, junto com Satanás. Então, Deus resiste ao soberbo. Né? Então, é esse princípio. Se você não se relacionar com a figura sensível, humana, certo? Você não vai se relacionar com o Espírito de Deus. Entenderam esse princípio? É simples. Né? E o que tudo isso tem a ver com a verdade, com a felicidade? Eu estou falando da abertura da alma. Né? Na sequência de aulas, a gente está falando sobre a abertura da alma e da importância que ela tem para a felicidade. Por que isso é importante para a felicidade, gente? A abertura da alma e o relacionamento com a verdade. Porque você vai ser eternamente pobre interiormente se você não se relacionar com a verdade. O nosso interior, a nossa subjetividade é miséria. Lembra que eu falei na última aula sobre as pessoas ricas? Por que elas ficam buscando tantos hábitos excêntricos, tantas distrações? Porque elas são miseráveis interiormente. Compreende? Então, se você for miserável interiormente, não há quantidade de riquezas, de realizações, tudo que você quer realizar. Imagine que tudo que você queira realizar profissionalmente, materialmente, se cumpra. Imagine agora. Tudo, sem exceção. Imagine isso. Você não vai ser mais feliz por causa disso. Você vai ser tão miserável quanto você é agora, ou até mais. Porque você viu que o tempo passou, você conquistou um monte de coisa e você continua vazio. Você vai ser pior do que você está hoje, porque você vai perceber que aquilo que você pensava que ia trazer a felicidade não trouxe. Aí você vai ficar desiludido. Então acho que a felicidade não existe. Por isso que as pessoas se matam. Por que as pessoas ricas se matam? Porque elas colocaram toda a esperança naquilo que elas haviam de conquistar. E elas conquistam e veem que elas permanecem tão miseráveis quanto antes. A que conclusão elas chegam? A felicidade não existe. O mundo é sofrimento. Em qualquer situação, a pessoa se mata daí. Compreende? Então, não precisa dar todo esse giro para descobrir que as coisas não trazem felicidade, entendeu? Já começa desde já a se relacionar com a verdade, a buscar a riqueza interior. Com a riqueza interior de alma, de espírito, o pouco, o básico, você tendo o básico materialmente, você vai viver no céu com o básico. Entenderam? Então, e essa abertura de alma, ela é uma das condições para que você adquira
abertura de alma e o relacionamento com a verdade são duas condições fundamentais para que você adquira a riqueza interior que vai te fazer feliz. Eu coloquei ali, toda a nossa miséria e infelicidade estão na nossa subjetividade. Subjetividade, estou querendo dizer ali embaixo, subjetividade é a alma. Tá? A subjetividade ela é contraposta, ela é o antônimo, ela é a contraparte da objetividade. O que é subjetivo é aquilo que está no nosso pensamento, dentro de nós. O que é objetivo é aquilo que está fora. Tá? Então, é sujeito e objeto. Subjetividade é o sujeito. Objetividade é o objeto. Tá? Então, a subjetividade é a alma e a objetividade é o ser. E eu estou falando que toda miséria e infelicidade estão na subjetividade, estão na nossa alma. A nossa infelicidade está dentro de nós, não está fora, não está nas circunstâncias. Vocês já perceberam? Prestem muita atenção, gente. Isso é um fato muito, muito, muito fundamental da vida humana. Você nunca teve experiência de estar um dia, imagine, um dia ensolarado, lindo. Esses dias de inverno aqui em Blumenau são lindos, né? O clima fica seco, há bastante vento, o sol brilha glorioso no céu, a noite é muito linda, a lua sempre muito brilhante, né? E resplandecente. Você nunca teve a experiência de num dia belíssimo desse você estar assim numa miséria total, com dor de cabeça, gripado, todo ferrado, sem saber o que fazer, tem que fazer não sei o que mais, tô desempregado, eu tenho que... Qualquer coisa, estragou o carro, qualquer porcaria assim. Você já teve essa experiência? E você olha, você nunca sentiu uma espécie de ironia nisso? Você olha o cenário da natureza assim, tá uma glória total. E quando você olha para você mesmo, você está numa miséria total. Você olha para dentro da sua alma, é um esgoto. É tipo aqueles lixão assim de São Paulo, tá ligado? Vocês nunca perceberam esse contraste, essa ironia? Meu Deus do céu, cara, o mundo é glorioso. Por que eu não estou fazendo parte dessa harmonia? Por que tudo está dentro dessa harmonia gloriosa? Parece que tudo está cantando e eu estou aqui todo ferrado, afundado na miséria e no desgosto, na infelicidade. Por quê? Porque a miséria está dentro de você. O ser está falando para você, eu sou glória, eu sou felicidade, eu sou luz, eu quero te trazer para mim. Perceberam a diferença entre o ser, a objetividade e a alma? Entre o ser e a nossa alma? Toda a miséria está dentro de nós. Olha para o céu, cara, vai ali fora, olha para o céu, olha para o sol, olha para o vento, olha para as árvores, olha a vastidão do mundo. E vê se ele não está te chamando à felicidade, ele não está falando, ele está gritando, como diz a sabedoria aqui, como diz Salomão aqui, a sabedoria clama pelas ruas, ela clama em tudo, como diz Davi também, os céus proclamam a glória de Deus. O tempo todo a criação, o ambiente, a paisagem, a natureza está chamando a gente para fazer parte dessa glória, dessa sinfonia. E nós estamos em desarmonia, a gente é uma corda quebrada, a gente é uma corda arrebentada num violão. Por que a gente não faz parte dessa harmonia? Porque o problema está em nós. Porque a gente não se relaciona com a verdade, porque a gente fica fechado nos nossos próprios preconceitos, nos nossos próprios vieses. Porque quando o pastor fala alguma coisa, a gente acha ruim. Né? Ou porque, não só o pastor, qualquer figura de autoridade, ou qualquer irmão, o irmão vem falar comigo, eu não estou nem aí para aquilo que ele fala. Eu finjo que eu estou aí, mas não estou nem aí. Por isso que a gente está miserável. Então, percebam isso, que isso fique bem claro para vocês. Esse contraste é irônico, é um negócio que me deixa perplexo, sempre me deixou perplexo. Por que eu estou todo ferrado aqui, enquanto o mundo está em glória? Eu sempre fiquei perplexo com isso. Aí um dia eu percebi, cara, eu estou assim porque eu sou ruim. Eu mereço estar assim. Entendeu? Eu sou ruim, cara. Meu Deus do céu, eu sou teimoso, eu sou desobediente, eu sou impulsivo, eu não busco a verdade, eu sou frio, eu sou desamoroso, eu sou odiento com as pessoas, entendeu? Eu mereço estar aqui ferrado. Entendeu? É o pecado, né? É o pecado isso. Então, mas como é que eu faço para entrar nessa harmonia?
gloriosa da criação. Eu ainda não alcancei isso plenamente, mas eu tenho percebido, eu tenho avançado através da obediência, através do relacionamento com a verdade. O mundo está ficando... esse contraste entre o mundo exterior, entre a glória do ser e a minha miséria interior, está cada vez menor, está diminuindo. Entendeu? Por quê? Porque eu estou me aproximando da verdade, estou me relacionando com ela. E que também outra coisa que vocês saiam aqui dessa aula com uma noção muito clara, é que uma verdade que você saiba intelectualmente, racionalmente, você saiba dizê-la, não te serve de nada, se você não se relacionar com ela. Aquele exemplo que eu dei do mártir, né? Da pessoa na hora da morte, você vai ver que você não sabe de nada. Ficou claro? Então vamos fazer uma pausa de uns 10 minutos e a gente volta para fazer aula de inglês, tá bom?